Opa! Olá a todos, eu sou o professor Rafael, dando início ao nosso terceiro encontro coruja, certo? Infelizmente, até o momento não tivemos presença de alunos, mas não tem problema, eu vou dar uma passadinha aqui na unidade 3 do nosso curso, da nossa disciplina, certo? E esse encontro ele ficará gravado. E eu vou deixar ele disponibilizado aqui na nossa aba Encontros Coruja, certo? Muito bem. Nossa unidade 3, ela está dividida em 4 temas: métodos para planejamento estratégico do produto, métodos para o planejamento do produto, métodos para a concepção de produto, projeto informacional e projeto conceitual, e métodos para detalhamento do produto, certo? Vamos para o primeiro tema, certo? Métodos para o planejamento estratégico do produto. O planejamento estratégico de produtos é a primeira fase do modelo unificado de desenvolvimento de um novo produto. Nela, a empresa deve ajustar seu portfólio de produtos ao planejamento estratégico definido. Outra atividade importante dessa fase é a pesquisa tecnológica e de mercado, a fim de buscar informações significativas que irão definir o conceito do produto. O planejamento finaliza com a análise da viabilidade dos produtos escolhidos, certo? Nesta unidade, você entenderá aqui o que é o planejamento estratégico de produtos e suas principais fases: adequação ao planejamento estratégico, pesquisa de mercado e avaliações necessárias, certo, gente? Eu estou recomendando para todo mundo que esteja estudando o material, leia a apresentação primeiro e depois vai na dica do professor. Vai na dica do professor, porque a dica do professor geralmente ou se fala de um tópico específico do tema, ou então a gente aborda o tema numa revisãozinha nesse vídeo. Um vídeo de 3 minutos e meio e fala aqui, ó, visão geral do planejamento estratégico de produto. Uma revisãozinha bem rápida do material, do conceito. Certo? Então, olhando agora, a gente, depois disso, depois de ver a dica do professor, a gente vai direto para o livro, tá? A gente vê aqui o conteúdo, fala aqui, ó, o escopo do planejamento, certo? Vamos ver. Aqui, justamente, aqui, as partes do escopo do planejamento, na verdade, ele está explicando justamente a primeira fase do planejamento do produto, né? Justamente do escopo, que é, olha só, Rosenfeld, em 2006, define que o principal resultado deste esforço é o de determinar o portfólio de produto da empresa baseados no planejamento estratégico proposto por ela mesma, certo? Aqui a gente pode ver o fluxo de atividades desse planejamento estratégico de produtos. E aqui temos aqui as maneiras, justamente os autores citam as maneiras como as empresas podem buscar novas tecnologias para utilizar no processo de desenvolvimento de produtos, denominados de mecanismos de aprendizado, certo? Que é bem importante marcar aqui, certo? Aprendizado por operação ou utilização, aprendizado pela realização de mudanças organizacionais, aprendizado por meio de contrato de aquisição, aprendizado por meio de contratação, aprendizado por aquisição e aprendizado por spin-off. E aqui estamos falando dos diferentes tipos de inovação. Falando de inovação radical, modular, incremental e arquitetural, certo? Que é bem importante. Aqui já falamos da fase de pesquisa de marketing, certo?
É um elemento-chave dentro do campo da informação de marketing, liga o consumidor, cliente e o público à empresa por meio de informações que são usadas para identificar as oportunidades e os problemas de marketing para gerar, definir e avaliar as informações de marketing, certo? E aqui nós temos depois a definição do portfólio da empresa, certo? Justamente que estarão interligados com o planejamento estratégico da empresa. Uhum. Certo? Bem rapidinho. Vamos fechar aqui. Tá? O infográfico. Aqui também falando de planejamento estratégico dos produtos. Primeiro passo. Atividade, revisão do planejamento estratégico de negócios e um ferramental, técnica de gestão de projetos, gestão de portfólio. Segundo passo, analisar o portfólio, ferramenta, método de análise de portfólio, tudo que é. O fluxo do planejamento estratégico do produto com suas atividades, ferramentas e resultados presentes neste infográfico aqui. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Passo 1, como eu estava falando, revisão do planejamento estratégico de negócios. Passo 2, atividade, analisar o portfólio. Passo 3, busca de informações de mercado de tecnologia. E o passo 4, revisão do planejamento estratégico de negócios. Tá? E ao lado de cada um desses tem as ferramentas para utilizar nesses passos consequentes. Certo? Os exercícios para praticar, certo, gente? Os exercícios são importantes. Esses exercícios aqui, eles ajudam muito a fixar o conteúdo, tá? E ajudam também para a hora da prova, tá? Na prática, você vê justamente a aplicação do planejamento estratégico de produto na vida real. A gente também está falando de um casezinho aqui, tá? Veja a aplicação do planejamento estratégico de produto e o posicionamento de mercado utilizado pela Embraer no desenvolvimento da família de aeronaves. Muitas empresas alteram seu portfólio de produtos como resultado de ações realizadas durante a revisão do planejamento estratégico de produto. A Embraer é um excelente exemplo da aplicação do reposicionamento de mercado em decorrência de um plano estratégico de produto, realizado com seriedade e comprometimento. O lançamento da linha de jatos ENB 170/190 com capacidade de assentos entre 70 e 110 lugares. Certo? E o Saiba Mais, falando aqui, ó. Este vídeo aborda sobre o planejamento estratégico de produtos, um videozinho falando um pouco mais. Você verá como planejar uma pesquisa de mercado. Este artigo aborda a análise de viabilidade econômica e financeira. Mais um artigo aqui abordando a capacitação tecnológica da pequena empresa. E aqui falando um livro de gestão da inovação. Tá? O Saiba Mais é alguma coisinha a mais, ele não cai na prova, mas ele é sempre bom para enriquecer o nosso estudo. Certo? Vamos para o tema 2. Métodos para o planejamento do produto. A vantagem competitiva de uma empresa na economia globalizada está diretamente relacionada à capacidade de introduzir no mercado novos produtos que sejam capazes de atrair a atenção dos clientes. Para ser fonte de competitividade, o processo de desenvolvimento de produtos precisa ser eficiente e eficaz, necessitando de metodologias e técnicas capazes de proporcionar tais atributos. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar o conceito de planejamento, a gestão de projetos e suas áreas de conhecimento, bem como o planejamento do projeto, do produto e as atividades que o compõem. Certo? De novo, vamos para a dica do professor. Veja nesse vídeo alguns aspectos importantes do sistema de desenvolvimento de novos produtos. Certo? Videozinho de 4 minutos. Certo? Métodos para o planejamento do produto. Introdução. Introduçãozinha do conteúdo.
O sucesso de uma empresa no mercado competitivo se relaciona com a capacidade de introduzir no mercado com qualidade e que atraiam o consumidor. Isso é muito importante. Tem que atrair o consumidor com, com a capacidade de produzir, com seu marketing, etc. Certo, gente? A empresa deve ter como base um bom planejamento de desenvolvimento de produto, contendo metodologias e técnicas eficazes. Aqui vamos estar falando do planejamento. A vantagem competitiva de uma empresa na economia globalizada está diretamente relacionada à capacidade de introduzir no mercado novos produtos que seja capaz. É uma coisa que estou repetindo ali em cima, os quais remuneram os investimentos feitos pela empresa. Produzindo no mercado novos produtos que sejam capazes de atrair a atenção dos clientes, os quais remuneram os investimentos feitos pela empresa. Para ser fonte de competitividade, o processo de desenvolvimento de produtos precisa ser eficiente e eficaz. Já repetimos isso também, necessitando de metodologias técnicas capazes de proporcionar tais atributos. A estratégia de produto de uma empresa, além de como ela se organiza e gerencia o desenvolvimento, é o que determina a competitividade do produto. Certo? Aqui estamos falando de alguns motivos para o planejamento, certo? Aqui estão separados pelos autores Bateman e Snell. O, vamos ver. Prepara a organização para enfrentar as contínuas mudanças do meio ambiente. Esses são aqui os vários motivos para planejamento. Aumenta as possibilidades de tomar de decisões para melhorar o seu desempenho no futuro, certo? Minimiza os riscos e permite o maior aproveitamento das oportunidades. É muito importante por conta disso, esses motivos para nosso planejamento do produto. Desenvolver um plano de ação é fundamental para que uma organização atinja os seus objetivos, pois além de definir quais são, o planejamento permite traçar caminhos para que eles sejam alcançados. Certo? O processo de planejamento pode acontecer em 3 níveis de atuação: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Vamos ver. O estratégico refere-se ao processo de estruturar e esclarecer os cursos de ação da empresa e os objetivos que deve alcançar. O planejamento tático refere-se ao nível intermediário da organização, departamentos ou unidades de negócio da empresa, elaborado pelos gerentes ou executivos desse nível, certo? O estratégico nós estamos falando justamente da alta hierarquia, certo? O tático nós estamos falando dos gerentes e o operacional é dimensionado para curto prazo e refere-se às tarefas e operações do dia a dia no nível operacional. Certo? Aqui já vamos falar de projetos. Aqui já está falando de gestão de projetos. Gestão de projetos. Aqui são as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Deem uma lidinha nessa parte aqui, tá, gente? Bem importante falar dessas 10 áreas: integração, o escopo, tempo, custo, qualidade, os recursos humanos, a comunicação, riscos, aquisições e os stakeholders, certo? E planejamento do projeto de produto, certo? Esse aqui, vamos ver aqui, planejamento do projeto de produto. Deixa eu voltar aqui rapidinho, certo? O planejamento do projeto de produto tem início assim que um determinado projeto é iniciado formalmente. Dele deve resultar seu plano de projeto de produto, que, se for viável, servirá como um guia para a fase de desenvolvimento do produto. É aqui que a gente inicia, certo? Certo? Deem uma lida com calma aqui nessa parte do capítulo, certo, gente? Apesar do conteúdo ser bem extenso, ele está bem didático, tá bom?
Tá bem didático e uns exercíciozinhos aqui também para fixação. Tá? Além dos exercícios presentes no livro, tem também os exercícios também do capítulo. Ou na prática, a gente já sabe, aqui a gente vai ver o nosso case relacionado ao planejamento de projetos, planejamento do produto, perdão, planejamento do produto, certo? Observa mais alguns artigos aqui falando do mesmo assunto, justamente para aprofundarmos mais no conteúdo, certo? Vamos para o terceiro tema. Acessar o conteúdo. Métodos para a concepção de produto, projeto informacional e projeto conceitual. No contexto competitivo atual, lançar novos produtos reduzindo o ciclo de desenvolvimento com qualidade e custos compatíveis com as exigências do mercado é uma preocupação comum à maioria das empresas. Sim, você tem que se manter competitivo, manter qualidade, diminuindo o tempo também de produção, certo? O ciclo de desenvolvimento. Transformar as necessidades abstratas em conceitos concretos é um desafio para as empresas que, em seu setor e mercado, se comportam de forma diferente, levantando diversas questões nas várias etapas do desenvolvimento de um produto ou serviço. Encontrar a melhor forma de aumentar a velocidade e abrangência de respostas pode ser um caminho para melhorar o desempenho e a sobrevivência dessas empresas. Nesta unidade, você vai estudar as fases do ciclo de vida de um produto, o conceito de projeto informacional e as atividades que compreendem essa fase. E o conceito de projeto conceitual e as atividades que compreendem. Opa, repetiu. Repetiu essa parte aqui está erradinha. Geralmente, atividades que compreendem essa fase. Dica do professor. Veja a definição de projeto conceitual e os tipos de prototipagem utilizada para testar um produto antes de sua fabricação e comercialização. Certo? Deem uma lida nisso, vejam esse videozinho antes de começar a leitura do livro. Certo? Falando aqui sobre métodos para a concepção de produto, ciclo de vida do produto, certo? Projeto informacional, projeto conceitual e vamos dar uma olhadinha aqui. Essa parte é exatamente falando do projeto conceitual e o projeto conceitual e o ciclo de vida produto. E o projeto informacional, certo? Vamos ver aqui. O ciclo de vida. Os produtos, eles também passam por várias etapas ao longo de sua vida útil, como o desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e o declínio, certo? Todo produto passa por esse tipo. Então, uma grande maioria dos produtos passa por esse tipo de ciclo, certo? O projeto informacional, ele tem início após a análise da viabilidade, econômica e técnica do projeto. O objetivo é desenvolver um conjunto de informações da forma mais completa possível, chamada de especificações método produto, que além de orientar a geração de soluções, fornece a base sobre a qual serão elaborados os critérios de avaliação e tomada de decisão que serão utilizados nas fases seguintes do processo de desenvolvimento. Certo? Esse é o projeto informacional e depois vamos para o conceitual. A fase do projeto conceitual consiste na busca, criação, representação e seleção de soluções para os problemas de projeto. A busca por soluções que já existem pode ser feita
por meio de observação dos produtos da concorrência ou similares descritos em livros, catálogos e em bases de dados de patentes, também por benchmark. Para a criação de soluções, não há restrições. No entanto, deve ser orientada pela necessidade, requisitos e especificações do produto, com auxílio de métodos de criatividade, certo? Capítulos bastante informação, certo? Relacionado ao nosso tema, tá, gente? E por último, nosso quarto tema é os métodos para detalhamento do produto. Para produzir um produto, a empresa necessita de informações detalhadas sobre ele, que atendam ao mesmo tempo requisitos de produção, necessidades de sua comercialização e as necessidades dos consumidores finais. Dessa forma, o detalhamento do produto é fundamental para evitar falhas no processo de produção e atrair os consumidores. Certo? Nesta unidade de aprendizagem, você verá o conceito de projeto detalhado, além dos métodos utilizados e documentação técnica para o detalhamento do produto. Certo? Aqui nesse dica do professor, nós estamos falando de uma ferramenta, tá? A ferramenta Failure Mode and Effect Analysis, análise do modo de falha e efeitos, um exemplo de sua utilização, FMEA, FMEA, certo? É uma ferramenta e ela vai estar presente aqui no conteúdo também, certo? Existem métodos importantes aqui, ó, FMEA, DFA, DFM, certo? Vamos dar uma olhadinha sobre eles. Falando aqui, métodos para detalhamento de produtos, desdobramento da função qualidade, modelo conceitual, primeiro desdobramento de método chamado de casa da qualidade, certo? Aqui, ó, tá falando aqui do método. Análise do modo e efeito da falha, assim como o método QFD, ele falou QFD aqui antes, que eu devo ter passado? Sim, tá, aqui, ó. Desdobramento da função qualidade, QFD, Quality Function Deployment. O método de desdobramento da função qualidade foi desenvolvido na década de 60, e devido aos problemas da construção de navios no estaleiro da Mitsubishi. É um dos métodos mais robustos dentre os disponíveis aos engenheiros de produto para transformar a concepção de um produto em especificações técnicas e de manufatura. A análise do modo de efeito de falha, assim como o método QFD, a técnica FMA, também foi desenvolvida na década de 60 com o objetivo de aprimorar a confiabilidade de um produto inédito dos veículos espaciais que a NASA estavam desenvolvendo. Olha só que bacana. É uma das ferramentas mais importantes no desenvolvimento de novos produtos e processos por sua fácil utilização. E o registro das diversas decisões estabelecidas ao longo do processo evita falhas que possam afetar o consumidor final. Certo? Aqui a parte de experimentação planejada, que é o DOE, Design of Experiment, métodos de experimentação planejada. A utilização do método de experimentação planejada encaminha a decisões com embasamento técnico e estatístico, além de consumir menos tempo no desenvolvimento do produto. A etapa de tratamento do produto apresenta com muita regularidade situações com várias alternativas técnicas que têm o potencial de atender de forma satisfatória as mesmas demandas. Certo? E aqui falando de DFA, Design for Manufacturing, e DFM, Design... Não, desculpe. Design for Manufacturing é DFM e Design for Assembly é o DFA. Eles trocaram aqui. DFA, Design for Assembly, Design for Manufacturing e DFM. Certo? Os métodos de projeto para manufatura e projeto para montagem, do inglês DFA, têm aplicação voltada para a área industrial. A sigla DFAM é utilizada quando a equipe de projeto trabalha de forma integrada com os dois conceitos. Certo. Os princípios de trabalho aplicados ao DFA e DFM são simplicidade,
simplicidade, abordagem, modular, padronização de componentes, ajuste de tolerâncias e adequação ao nível de produção. Aqui, detalhamento do produto, teste do produto. Aqui já estamos falando, chegamos na parte de prototipagem, documentação técnica do produto, certo? Você tem toda a documentação, o desenho do produto associado às normas técnicas utilizadas no seu desenvolvimento, constitui a documentação técnica diretamente relacionada ao desempenho do produto. É por intermédio destes documentos que serão acessadas todas as informações necessárias para a manufatura, avaliação e eventuais alterações no produto. Certo, gente? 4 capítulos com bastante conceito para a gente estudar. Tá certo? Eu dou como sempre, dei uma pincelada bem rápida no conteúdo, ali das apresentações, certo? Então, gente, eu queria avisar também, não deixem de realizar as atividades avaliativas, tá bom? Ó, estamos quase encerrando a escrita e reflexão, temos mais 8 dias, tá? Encerrada a escrita e reflexão, dia 3 de outubro, começa o questionário, tá? Já entramos na fase de agendamento para a prova, tá? A prova pode ser agendada na plataforma, no ambiente do aluno, certo, gente? Não deixem de visualizar isso, tá bom? Fiquem de olho nos prazos e qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Esse vídeo aqui, ele está sendo gravado e eu vou colocar aqui, ó, certo? Aqui, do encontro 1 ao 4 são as nossas datas e tudo mais. E aqui embaixo são os nossos vídeos. Aqui embaixo eu vou atualizar e colocar o nosso encontro coruja 3, tá bom? E qualquer dúvida, gente, vocês podem falar aqui comigo no Fale com o Professor, tá bom? Converse comigo aqui para colocar dúvida, qualquer coisa, ou então falem comigo de forma privada e eu vou atender a vocês um a um diferencialmente. Bom, gente, olha só, infelizmente, como eu falei, não tivemos a presença de alunos no nosso terceiro encontro por hoje, mas não tem problema. Eu aguardo vocês para o próximo encontro, tá? Aproveitem esses encontros para tirarmos dúvidas, para desconversar, para a gente poder ter aquele papo entre a gente, tá certo? Eu fico no aguardo de vocês aí, gente. Muito obrigado, bons estudos para todos e até o próximo encontro.